Você entra na cozinha. Sua filha está lá, sorrindo para você. Você conhece o rosto dela. Você o conhece há 40 anos, mas o nome dela sumiu. Ela diz: Mãe, você está bem? E você mente. Você sorri. Você acena com a cabeça, porque a verdade é assustadora demais para ser dita em voz alta. É assim que a névoa mental realmente se sente. Não é só esquecer onde você colocou as chaves, é esquecer o nome da rua em que você morou por 30 anos. É ficar parado em frente à geladeira, com a porta escancarada, sem a menor ideia do porquê você está ali. É o medo frio e crescente de que você está desaparecendo, de que a pessoa que você era está lentamente sumindo. Mas e se eu te contasse sobre alguém que se recusou a desaparecer? Uma mulher de 89 anos, bibliotecária em uma pequena cidade norueguesa, que consegue se lembrar do nome de cada pessoa que já conheceu, de cada livro que já leu, de cada conversa que já teve. Seus médicos dizem que isso é impossível. Seus vizinhos chamam isso de mágica, mas ela chama de uma xícara de chá. E hoje você vai aprender o segredo dela. Ouça-me com atenção. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o ritual que essa mulher segue todas as manhãs. Você vai entender por que a mente dela é mais afiada aos 89 anos do que a de muitas pessoas aos 39. Neste momento, existe um abismo entre onde você está e onde ela está, entre a névoa em que você vive e a clareza que ela experimenta todos os dias, entre esquecer o aniversário do seu neto e lembrar a data exata em que o segurou nos braços pela primeira vez. Essa lacuna pode ser fechada, não com medicamentos caros que fazem você se sentir pior, não com programas complicados de treinamento cerebral que você nunca conseguirá seguir, mas com algo tão simples, tão natural, que quando você ouvir, talvez não acredite em mim. Não tem problema. Ela também não acreditou, pelo menos não a princípio. Então, deixe-me levá-lo de volta ao ponto onde a história dela realmente começa, ao momento em que tudo mudou. O nome dela é Astrid Johansen. Por 63 anos, ela trabalhou na Biblioteca Bergstaden, em Røros, Noruega, uma cidade pequena, invernos frios, pessoas calorosas. Astrid não era apenas uma bibliotecária. Ela era a bibliotecária, aquela que lembrava quais livros você pegou emprestado há 5 anos, aquela que podia recomendar a história perfeita para o seu coração partido, sua alegria, seu tédio. As crianças a chamavam de bruxa dos livros porque parecia que ela lia suas mentes. Um leve sorriso, depois uma mudança para a escuridão. Mas quando Astrid fez 83 anos, algo se quebrou. Começou de forma sutil. Um nome aqui, uma data ali. Ela entrava na sala dos fundos da biblioteca e esquecia o motivo. Cumprimentava o mesmo visitante 2 vezes na mesma manhã porque não lembrava da primeira conversa. Closing Astrid, mostrando seu rosto preocupado. As crianças pararam de chamá-la de bruxa dos livros. Agora elas sussurravam. A dona Astrid está bem? Pausa. Um silêncio pesado. Ela foi ao médico. Depois outro médico, depois um especialista. Em Oslo, o diagnóstico era sempre o mesmo. Declínio cognitivo relacionado à idade. Normal, diziam. Esperado, diziam. Irreversível, diziam. Deram a ela medicamentos. Nomes que ela não conseguia pronunciar. Efeitos colaterais que ela não conseguia suportar. Tontura, náusea, pesadelos. E a névoa só ficava mais densa. A música se tornava profundamente emocional. A filha de Astrid, Ingrid, começou a visitar com mais frequência. Não só para visitar, para verificar. Para garantir que a mãe tinha comido. Para garantir que a mãe tinha desligado o fogão. O rosto preocupado da filha segurando a mão da mãe. E numa noite, durante uma dessas visitas, Astrid desabou. Ela chorou. Não porque estava triste, mas porque estava apavorada. Pausa. Deixa o peso tomar conta. Eu não quero te esquecer, ela sussurrou para a filha. Eu não quero esquecer seu pai. Eu não quero esquecer a minha própria vida. Biblioteca vazia ao entardecer, luzes se apagando.
Ela decidiu se aposentar, depois de 63 anos. Ela deixaria sua biblioteca, porque não suportava a vergonha de esquecer, de não ser mais quem era. Longa pausa. Esse foi seu ponto mais baixo. O momento em que a maioria desiste, quando aceitam que a névoa é permanente, que os melhores anos já passaram. Mas a história de Astrid estava apenas começando. 3 semanas antes da sua festa de aposentadoria, algo estranho aconteceu. Veja-o. Um livro antigo e empoeirado sendo retirado da estante. Astrid estava organizando a seção mais antiga da biblioteca. Livros que não eram tocados há décadas. E ela encontrou um diário. Diário de capa de couro. Mas algo a fez abri-lo. Pausa. Dentro havia receitas. Não de comida, de saúde. Remédios antigos. Tradições esquecidas. Coisas que sua avó talvez conhecesse. E na página 47, Astrid encontrou isto. Para clarear a mente e preservar a memória na velhice, um chá de centelha asiática, folha de ginkgo, alecrim e erva cidreira. Beba ao acordar. Nunca falte um dia. Tenho agora 79 anos e me lembro da minha infância como se fosse ontem. Pausa. Astrid sentou-se no silêncio da biblioteca. Ela leu a entrada 3 vezes. Visual. O rosto de Astrid, cético, mas desesperado. Ela não acreditava em remédios caseiros. Ela acreditava em médicos, em ciência, mas os médicos não a haviam ajudado. A ciência lhe dera comprimidos que a deixaram doente. A música cresce levemente. Então, naquela noite, ela fez algo que nunca pensou que faria. Ela foi à pequena loja de ervas da cidade, aquela pela qual já passara 1000 vezes, mas nunca entrara. O dono, um velho chamado Eric, ouviu sua história. Ele sorriu, não um sorriso de deboche, mas um sorriso de quem sabe das coisas. Minha avó costumava fazer isso, ele disse baixinho. Ela viveu até os 96, lúcida até o fim. Visual. Mãos medindo ervas secas em pequenos sacos de papel. Ele preparou para Astrid seu primeiro lote, mostrou como preparar o chá. Disse para ela beber todas as manhãs, quente, sem pressa, com intenção. Astrid voltou para casa naquela noite com um saco de papel cheio de ervas secas na mão. Ela se sentia tola. Ela se sentia desesperada. Ela sentiu uma pequena faísca de esperança. Na manhã seguinte, ela preparou o chá. Tinha cheiro de terra, limão e algo ancestral. Ela bebeu devagar e esperou. Nada aconteceu no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Pausa. Mas na 7ª manhã, Astrid notou algo pequeno, quase nada. Ela se lembrou do nome de um livro sobre o qual uma criança havia perguntado na semana anterior, um livro do qual ela havia se esquecido completamente durante a conversa, mas agora simplesmente lhe veio à mente. Um leve sorriso. Ela descartou a ideia como coincidência, mas na semana seguinte mais lembranças vieram à tona. Nomes, datas, rostos. Ao final do primeiro mês, a neblina havia se dissipado. Não desapareceu completamente, mas está mais leve. Ao final do segundo mês, ela adiou sua aposentadoria. Ao final do terceiro mês, ela se sentia ela mesma novamente. Pausa. Direcione a câmera para o usuário. Agora, deixe-me ser bem claro sobre algo. Isso não foi mágica. Isso era ciência, ciência antiga, que a medicina moderna só agora começa a compreender. Gotu Kola, utilizada na medicina tradicional chinesa e ayurvédica há milhares de anos. Pesquisas modernas mostram que isso melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro, ajuda a reparar os neurônios, reduz a inflamação no tecido cerebral. Ginkgo biloba, uma das espécies de árvores vivas mais antigas da Terra. Estudos mostram que isso aumenta o fornecimento de oxigênio ao cérebro, protege as células cerebrais do estresse oxidativo, melhora a memória e a velocidade cognitiva. Alecrim. Shakespeare escreveu: alecrim para a lembrança. Ele não estava errado. O alecrim contém compostos que impedem a degradação da acetilcolina. Esse é o neurotransmissor responsável pela aprendizagem e pela memória.
A melissa acalma o sistema nervoso, reduz a ansiedade e o estresse, permitindo que o cérebro funcione sem interferência do cortisol. Mas aqui está o que tornava o ritual de Astrid realmente poderoso. Não era apenas o que ela bebia, mas como ela bebia. Todas as manhãs, antes do sol nascer completamente, Astrid se sentava à janela da cozinha. Ela fervia água fresca, não no micro-ondas, mas na chaleira. Ela deixava as ervas em infusão por exatamente 7 minutos e depois se sentava. Sem telefone, sem televisão, sem distrações. Apenas ela, o chá e o silêncio. Pausa. Ela chamava isso de sua cerimônia mental matinal. Não por ser religiosa, mas por ser sagrada. Ela tomava pequenos goles, e a cada gole, uma lembrança do dia anterior lhe vinha à mente. Um rosto, uma conversa, um pequeno momento de alegria. Isso não era apenas tomar chá. Era um treinamento para o cérebro dela lembrar, prestar atenção, permanecer presente. As ervas abriam os caminhos, mas o ritual os fortalecia. E aos poucos, dia após dia, xícara após xícara, Astrid voltou. Hoje, Astrid tem 89 anos. Ela ainda trabalha na biblioteca 3 dias por semana, por escolha própria. Ela se lembra do nome de cada criança, do rosto de cada pai, de cada história que já contou. Seus médicos estão perplexos, sua família é grata e Astrid, ela está livre. Olha, não estou te contando essa história para te vender alguma coisa. Estou te contando essa história porque alguém precisa ouvi-la. Talvez esse alguém seja você. Talvez seja sua mãe, seu pai, alguém que você ama e que está se perdendo. A névoa não precisa ser permanente. O medo não precisa ser o seu futuro. O segredo de Astrid não era caro, não era complicado. Era simplesmente isso. Ela se recusou a desistir. Ela honrou a sabedoria daqueles que vieram antes dela e deu ao seu cérebro o que ele precisava para se curar. Todas as manhãs, quando Astrid toma seu chá, ela sussurra a mesma coisa. Obrigada por mais um dia de lembranças. Nunca é tarde demais, nem aos 83, nem aos 89, nem em qualquer idade. Sua história não acabou, sua mente não está quebrada, e a melhor versão de você ainda está esperando. Tudo o que você precisa é começar.